वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनदपालभवद्दिपोतं वंदे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। एवं प्रकृति वैचित्राद् भिद्यते मतयोनिनाम
paramparjena kesanchit pasanna matayo apare. Evam prakriti vaichitrat vidyate matayo ninam paramparjena kesanchit pasanna matayo apare. Gauriya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Guru Universal, Paramahamsa Jagadguru, disse que Bhaktivinoda Dhara nunca pode ser extinta. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Que o fluxo do conhecimento eterno nunca pode ser freado, nunca pode parar. Por outro lado, nós sabemos que estamos em Kali Yuga e que estamos numa Kali Yuga muito perigosa. Uma era de confrontos, de conflitos. Uma era de controvérsias, brigas. Esta é Kali Yuga. Porém, nós recebemos a bênção de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele nos prometeu que Bhaktivinoda Dhara, o fluxo deste conhecimento eterno, nunca poderá ser destruído. Como este famoso rio que se secou e sobrou dele somente um exíguo riacho. Você quase não vê nada ali, quase não tem água mais. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, como o Falgunadi, como este rio, Bhaktivinoda Dhara não será extinto. Ele é um fluxo eterno. Não existe um poder no mundo material que possa freá-lo, pará-lo, extingui-lo. E é por isso que eu vou dar um aviso a vocês, em nome de Prabhupada Bhaktisiddhanta, não em meu nome, diz Srila Shyamdas Babaji Maharaj. Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer tente sempre entender a principal e básica diferença entre Bhaktivinoda Dhara e aquilo que não é Bhaktivinoda Dhara. Entre o fluxo do conhecimento eterno e aquilo que não é o fluxo do conhecimento eterno. Você tem que entender a diferença entre o conhecimento verdadeiro e formas similares desse conhecimento. Tente se manter no fluxo desta perfeição. Caso contrário, você poderá se perder. Você pode se perder no campo da devoção. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, você vai ter que fazer esse tipo de satsanga. Entender a diferença entre Bhaktivinoda Dhara genuína e não Bhaktivinoda Dhara. Essa diferença, se você puder entendê-la, isso é a sua satsanga. Se você conseguir entender a diferença entre o conhecimento perfeito e o conhecimento imperfeito, você vai ter alcançado o nível de satsanga, de associação com a verdade, de relação com o Vaishnava puro. Nunca tente correr atrás de labha puji pratista, de dinheiro, de posição social, de prazeres materiais. Sem saber ou conscientemente, mesmo às vezes sem saber, você ainda tem secretos desejos dentro do seu coração. Existe como um germe. E se você tiver esse traço de desejo, Gauranga Mahaprabhu não vai lhe aceitar. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, se você puder fazer esta satsanga vital, entender a diferença básica entre Bhaktivinoda Dhara e aquilo que não é Bhaktivinoda Dhara, você nunca vai correr para o lado oposto
e se alistar num partido de trapaceiros, se render a Vaishnavas imperfeitos e ser trapaceado lá. Essa é a natureza do não devoto. Os assim chamados os falsos devotos da Gaudiya Mata, eles estão sempre tentando colocar de lado o verdadeiro Siddhanta. Essa é a natureza. Colocar o Siddhanta mais puro de lado. E eles querem pronunciar um Siddhanta novo. Eles vão dizer, eu sei o que eu estou dizendo, mas eles não vão deixar você falar. Quem é Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada? Eles não querem que as pessoas entendam. Porque se você souber exatamente os ensinamentos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, você poderá alcançar Krishna. Portanto, Maya não vai permitir isso. Assim, os falsos Vaishnavas se projetam na sociedade e impedem que haja a difusão desse verdadeiro conhecimento. Sim, eu poderia dar milhares de exemplos para que nós entendamos a dança indecente de Kali. Shankaracharya e seus seguidores queriam destruir o Siddhanta dos Vaishnavas. Disso existem provas históricas. Eles escreveram livros sobre isso. E Madhvacharya, os verdadeiros Vaishnavas, eles apresentaram uma confutação para destruir esse falso Siddhanta Mayavadi. Mas até hoje isso se espalha, porque isso é algo vital. Se o Siddhanta dos Vaishnavas for trancado numa biblioteca perfeita, as pessoas viriam e entenderiam a verdade absoluta. Então é melhor destruí-lo. Os falsos Vaishnavas pensam, milhares de livros Vaishnavas foram queimados por Shankaracharya. Eles foram trancados, foram praticamente torturados os livros. Shankaracharya queria estabelecer este Siddhanta imperfeito, mas Madhvacharya o confrontou, e Ramanujacharya também. Eles apresentaram um Siddhanta Vaishnava com mínimas diferenças entre um e outro, mas ambos lutaram contra esse Advaita Mayavadismo. Então, essa é sempre a natureza dos não devotos, ou dos assim chamados devotos. Destruir o verdadeiro Siddhanta Vichara, para que ninguém saiba sobre a verdade absoluta. O tempo todo isso acontece. Esse é um passatempo que ocorre sempre. Os budistas, o grupo que seguia o Buda, queriam destruir o Vaishnava Siddhanta, a filosofia dos Vaishnavas. Eles escreviam de conhecimento estava escrito em folhas de palmeira, mas foram destruídas. Eu posso provar para vocês os ataques que foram feitos contra o Gaudiya Bhajana. Os grandes reis queriam subornar panditas para que eles escrevessem, para que ninguém aceitasse o Siddhanta dos Vaishnavas, para que as pessoas só aceitassem Parvati Devi ou Mahadeva, o Sr. Shiva. Essa é a natureza da era de Kali. Esse é o joguinho de Kali Maharaj. Detectar um Vaishnava, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, no Shri Chaitanya Charitamrita está escrito. Chaitanya Charitamrita está escrito. Então, Bhakti Pragna Kesha Goswami Maharaj, o Prabhupada, todos explicaram este verso. Até o momento em que
você puder subir no nível de uma plataforma neutra, você não tem direito de fazer Haribhajana. Você vai tentar, mas se você não alcançar esse nível de purificação, você não vai conseguir superar. Você não pode deixar nenhum ângulo de visão apontando para uma direção parcial. Você vai ter que ser neutro. Se meu pai mentir, se meu guru falar contra o Siddhanta, eu vou abandoná-lo. Se meu guru mentir, eu seria capaz de abandoná-lo. Esse é o nível de sinceridade que nós devemos alcançar. Essa é uma plataforma de neutralidade absoluta. Our Bhishma is one out of 12 Mahajanas. O nosso Bhishma é um entre os 12 Mahajanas. E ele disse, se meu guru está me manipulando, mentindo, manter segredos, esconder a verdade absoluta ou explicar a verdade absoluta de maneira parcial, escondendo 20%, 30%, 30%, saibam que, neste caso, eu precisaria apontar para isso, porque é melhor 100% de mentira do que uma verdade parcial. A verdade parcial é muito preocupante e perigosa. É melhor ouvir uma mentira do começo ao fim do que ouvir 20% verdade, 50% verdade ou 80% verdade. Isso é mais perigoso, isso pode destruir a sua vida. É por isso que Pitama Bhishma, Bhishma Deva, diz, ele diz que Parashurama está mentindo. Devi, antes de abandonar o corpo, Sati Devi vai dizer, eu não quero manter minha conexão com você. As pessoas sempre dirão que meu esposo Shiva, ele vai sempre me chamar de Dakshayana, de filha de Daksha. E eu não vou permitir que ele jamais me chame de filha de Daksha, pois eu vou cancelar o seu nome da minha vida, porque eu tenho uma conexão física com você, e eu vou exterminar essa conexão com você. Ela vai decidir destruir seu corpo material. Esse tipo de resolução deve estar lá no coração de um devoto da Gaudiya. Eles não devem ter medo desde que as pessoas ataquem. Ou eles ouvem a verdade absoluta ou eles vão para o inferno. O inferno está aberto. Qual é o problema? Ou eles ouvem esse Siddhanta absoluto, mas se eles se opuserem, eles serão amaldiçoados por Nityananda. Para detectar um sadhu, ser capaz de detectar um Vaishnava puro, não é algo fácil. Nós já falamos sobre isso, mas vocês não conseguem prestar atenção nesse ponto. Você vai descobrir que tal Vaishnava vai proteger o Siddhanta Vichara, o Guru Varga. Se ele não proteger esta filosofia, então ele não faz parte do Guru Varga. Se ele distorcer, representar um Siddhanta distorcido e fazer uma deviação do caminho do Guru, o menor desvio do caminho pode nos jogar para longe e para sempre longe. Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer, a menor divisão. Você tem que equalizar exatamente o que está sendo explicado pelo devoto puro. Porque o bhajana não é tão fácil, a vida espiritual não é tão fácil, não é uma questão de trapacear, ninguém precisa me aplaudir. Eu não vou falar filosofia falsa para ser aplaudido. Então, Rupa Goswami Pada pronunciou este verso.
Portanto, é nosso dever estabelecer o Siddhanta Vichar sobre o desejo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Esse é nosso dever. De qualquer maneira, ou eu faço ou eu morro. Deveria ser meu dever proteger o Siddhanta de Prabhupada, de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele nunca vai ficar satisfeito se eu destruir a Gaudiya Mata, o Siddhanta da Gaudiya. Claro que não. 100% eu estou no Vyasa Asana, Prabhupada choraria. Ele diria, eu gostaria de estabelecer o Gaudiya Siddhanta, nunca destruí-lo. Portanto, ele aprovaria aquilo que preserva este conhecimento. Pois uma reação negativa poderá vir no coração daqueles que fazem isso, que não têm a coragem de pronunciar a verdade absoluta porque querem ser aplaudidos. Srila Bhaktivinoda Thakur vai escrever isso em artigos, em comentários. Aqueles que agem como Gaudiya Acharyas. É nossa responsabilidade principal preservar esse Siddhanta. Se nós não formos capazes de fazê-lo, tudo estaria perdido. Então, se o Siddhanta Vichar, se as conclusões filosóficas estiverem preservadas, está tudo bem. Não importa que não tenha dinheiro, que não tenha tempo, que não tenha nada. O festival verdadeiro é o Harikatha, não é a distribuição de alimento. Não importa que ninguém nos dê doação. Prabhupada nos disse a mesma coisa. Quando essa reclamação veio para Prabhupada de Dhaka, esses sarrajias não querem me dar nada. Como eu vou pregar? Prabhupada, como um leão, respondeu. Tem o fluxo do Ganges está ali. Você não se importe. Você não tem o que comer, ninguém doou nada. Beba a água do Ganges e pronuncie a verdade absoluta. Vamos ver se eles são trapaceiros ou não. Se as pessoas vão reclamar ou não. Em 12 ou 24 horas, todos vieram prestar reverências. Tome Maharaj, e fizeram doações. Eles estavam jejuando por 2 ou 3 dias, não tinha arroz, não tinha nada. Se eles mendigavam, eles diziam, não, nós não vamos entregar nada para vocês porque vocês são da Gaudiya Mata. Porque estava havendo um complô contra Bhaktisiddhanta Prabhupada, mas esse complô não sobreviveu. Portanto, nós devemos acreditar nos pés de lótus de Bhaktisiddhanta Prabhupada e nos pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur, 100%. Eu não me importo. É por isso que é nosso dever manter o significado do verso com o qual nós começamos esta aula. Krishna vai pronunciar isso para Uddhava. Por conta de diferentes humores, diferentes samskaras, de diferentes humores e diferentes samskaras, de pessoas diferentes. O mesmo Siddhanta que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse foi desviado. Por quê? Somente alguns membros do Guru Varga o protegeu, mas muito foi desviado. Por quê? Esse é o jogo de Kali. E infelizmente não é fácil. Eu poderia ganhar, por exemplo, sobre outras coisas. Na verdade, o Guru não falaria assim, ele diria. Prabhupada disse este verso em Bengali, Kanaka Kamini Pratista Bhagini.
left of a sadhu, from the life of a sadhu. Not that that sadhu is successful to throw away la puja pratishtha. Never written that. Não It is é, not written that way. Maharaj está explicando que La puja pratishtha going to leave quando that sadhu, not os disturbing. prazeres materiais, o dinheiro e a fama abandonam o sadhu, ele se torna um Vaishnava. All la puja pratishtha, not that. Não é que o sadhu rejeita isso. La puja pratishtha no father can leave. Ninguém consegue se livrar de Labha Puja Pratistha. La puja pratishtha leaving you. É Labha Puja Pratistha que deixam o sadhu, param de economizar, de atormentar o sadhu. Não é o verdadeiro Siddhanta que uma pessoa diga, veja quanto eu sou poderoso e eu vou descartar Labha Puja Pratistha, ganhos materiais, prazeres e fama espiritual. Pelo contrário, nós devemos dizer que nós vamos seguir os Vaishnavas de tal maneira que hoje ou amanhã esses três trapaceiros não venham disturbar meu coração. Vejam que não existe a associação com mulheres na vida de um acharya. Mas não é exatamente a associação com a mulher que nos fazem cair, que nos faz cair. Tudo isso, o dinheiro, a posição na sociedade, o desfrute físico, tudo isso é Joshit. Tudo isso junto nos faz cair. Então, o Vaishnava puro nunca vai encontrar defeitos. No Vaishnava puro, o devoto puro não encontra defeitos num outro devoto puro. Eles protestam, explicam, corrigem, mas eles não têm inimizade para com ninguém. Eles vão corrigir e vão falar dessa maneira para que o mundo saiba a diferença do que é absoluto e do que não é. Você não saberia o que é absoluto? A verdade absoluta permaneceria desconhecida para você se o Vaishnava não explicasse qual é a diferença entre ela e aquilo que se parece esta filosofia, mas não é. É por isso que eu digo, diz Srila Shyamdas Babaji Maharaj, que a promessa que deve ser feita é a proteção desse Siddhanta, desta filosofia do Sampradaya Vaibhav. Vaibhav significa do Vani Vaibhav, do Siddhanta. Vani é instrução. Então os Mayavadis vão admitir que o campo da devoção dos Gaudiya Vaishnavas é extremamente rico, é um patrimônio infinito. Mas mesmo assim eles se apresentam de maneira passiva. Você pode ir para Varanasi e converse com o reitor principal. Eles vão dizer isso. O Siddhanta da Gaudiya é cheio de tesouros. Mas no presente nós não encontramos ninguém interessado em estudar isso aqui na nossa universidade, estudá-lo e preservá-lo. As pessoas querem evitar este conhecimento, elas quereriam queimar este conhecimento. Você pode ficar sabendo, o Jayavadharma foi jogado no fogo. Eles jogaram uma cópia do Jayavadharma no fogo. O verdadeiro Siddhanta está no Jayavadharma, mas mesmo assim os falsos professores de filosofia indiana já que chegaram a queimar o Jayavadharma e serão punidos por isso. Aqueles que representam de maneira falsa o nosso Guru Varga, projetando-se através de um Siddhanta imperfeito. Eu não quero nomear ninguém. Se você é realmente neutro, você vai saber de quem eu estou falando. Eles serão destruídos. Na verdade, eles já foram destruídos. Bhagavan Shri Krishna diz a mesma coisa. É por isso que eu preciso começar com este ponto. Com qual Siddhanta eu comecei?
due to the diversity of nature, Por samskara, conta da diferença coconut tree giving coconut, dos samskaras, da natureza intrínseca, o coqueiro dá coco, a mangueira da manga, wood apple tree giving a, a, a árvore da maçã de madeira, ela chama bel em hindi, ela dá essa fruta. nature. I mean sanskara. Então, de acordo com a natureza, o samskara se apresenta. Sanskara you can, I already told 5 Nós já falamos sobre isso 5 dias This atrás. body can be, Este corpo this body can be compared with pode ser comparado field, you know. com um You are campo, given one field where you com um are campo onde você going to vai cultivate. cultivar algo. In Gita, Está escrito isso no Bhagavad Gita. you must know. Você deveria saber. How you gone through Gita? Você já deve ter lido Gita, não? This Bhagavan already told. Krishna falou sobre isso. Arjuna, this Arjuna, body can be compared esse with a corpo field pode ser comparado com where as you campo source, no qual, onde você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Se você não quer plantar um bom Siddhanta, você não vai colher um bom Siddhanta. E quem vai controlar você? Quem vai lhe proteger dessas imperfeições? A sociedade material vai lhe proteger? Ontem eu disse, o interesse da sociedade e o interesse da Sampradaya, da escola filosófica, são separados diferentes. Eu não tenho medo de falar sobre isso. Até mesmo diante do Bhagavatam, eu não vou falar mentiras. this problem going. Esse problema tem se manifestado. Either you will have to protect Você tem que ou proteger o Siddhanta da Sampradaya, o Siddhanta da nossa escola, com toda a força. Se você fizer isso, nós vamos perceber que você é um grande devoto. Caso contrário, você será um não devoto. Ravan can get that position. What is it? Ravana tinha uma posição muito alta no mundo material, mas o que significa isso? And Sampradaya O interesse da sociedade, o interesse da escola filosófica, da nossa Sampradaya, é contrário, é diferente. As pessoas querem eliminar o interesse filosófico da nossa Sampradaya para se projetar dentro da sociedade ou para projetar para as pessoas o conteúdo do pensamento da sociedade atual. that is the instruction of Guru. Nós temos que proteger a nossa sociedade espiritual. Essa é a instrução de Gauranga Mahaprabhu. Eu sei que vocês Really I'm speaking. sentem um peso quando eu falo isso. E eu estou falando de propósito. Eu sei que você se sente pesado quando eu falo isso. Mas eu sou obrigado a falar dessa maneira, mesmo que você não suporte. Alguém me deu uma informação. Maharaj, seu filho está morto. Vamos imaginar que alguém venha e diga essa informação. Some family man Que um homem de família receba esta notícia, que o seu filho está morto. beer, Se eu não puder suportar, eu vou morrer. heart stroke and I will have to bear. Eu vou ter que suportar. Chitraketu, you will have to bear. I remember one post I read in my boyhood. Eu me lembro Whom they de brought her while you are dead. P.B. Shelley is de um right. curso que eu fiz quando eu era criança, Whom they brought her while you are dead. Meaning, que significava, some man who is he is a military man. era um militar. He has his beautiful wife, Ele tinha uma mulher one muito small bonita, baby, very filho nice. pequeno muito But he is bonito, working in military, mas ele trabalhava com os follow, militares. in military field. Ele trabalhava So someday, entre os militares. Então, The um small dia, one don't understand the meaning of death. esse filho não entendia o significado da morte. Military man going to carry the dead body for the Quando os last time militares before carregaram taking it to crematorium ground. um cadáver para até o crematório, eles carregavam este homem, esse militar. Dead body in front Eles of colocaram este corpo the small boy morto going to diante da run, casa. Father. E o menino chorou, abraçando o pai, e disse, pai, pai, achando que o pai estivesse dormindo. Watching the body Mas a mãe, become depois de observar o corpo do marido, ela ficou petrificada. like statue. Ela ficou como uma estátua ao ver o corpo do marido morto. Here everything God is standing. Ela ficou petrificada, ela não conseguia se mexer. She is going to die shortly. Ela iria morrer em breve.
pois ela não conseguia suportar o choque. Husband gone from this material. Cannot be. Very Pois o marido shortly havia going to abandonado o mundo die, that material. lady. Em pouco tempo Then ela one old lady, morreria. 90 years later, Então, very uma experienced. senhora She is watching. muito No movement. experiente, mais If she velha, can brush ela into tears, ficou olhando okay, para ver se and aquela mulher emotional. que estava paralisada Otherwise, very shortly, explodia em when lágrimas. the 90 years old Mas lady, aí essa when the senhora 90 years old de lady 90 immediately anos going to take the teve small essa boy ideia. Ela pegou o menino in pequeno, lap o and filho going to put desse in the casal, lap of mother. e colocou no colo da mãe. Immediately, the Imediatamente, lady, mother, essa mother mãe started crying. She remembered saiu her desse estado duty. de choque e começou a chorar. Ela se lembrou do seu dever. Eu preciso viver, porque senão meu filho morrerá. So you see, Então veja, if Sampradaya going to die, se a Sampradaya what morrer, pure Vaishnava like to commit o suicide. Vaishnava puro teria vontade de cometer suicídio. Esse é o sintoma do Vaishnava puro. O que falar de hostilidades, competições, brigas? Eles prefeririam morrer do que testemunhar esse tipo de comportamento. Essa sociedade, a nossa Sampradaya, precisa ser protegida. Esse é o ponto vital. E Bhagavan Shri Krishna também vai dizer a mesma coisa. If Sampradaya and Sampradaya Bani Vaibhav is protected, then everything is no money okay. Se este conhecimento está protegido, nada mais importa. Mesmo que não tenhamos dinheiro, a gente pode ferver batatas. Mas se esse conhecimento se perder, então não adianta ter comida, não adianta ter nada. Tudo estará perdido. Seria como jogar o nosso Guru Varga no fogo. Essa seria a humanidade? Isso seria um comportamento humano? Jogar o Guru Varga no fogo? Queime. Isso é a nossa humanidade? Esse é um comportamento humano? A degradação da humanidade é algo muito perigoso. Ninguém é mais perigoso do que a degradação dos seres humanos. Externamente, todos os sintomas do bhajana, como ir ao templo, tomar prashada, observar as decorações, as belas decorações, dizer que prédio bonito. Então, quem diante de vocês? Gostaria de saber. Quem dentre vocês vai decidir estabelecer estes siddhantas no mundo inteiro? Ele vai receber Gauranga nesta vida. Ninguém pode. Quem vai arriscar isso? Alguém pensa, se eu for falar, eles vão me jogar fora do meu país, eu não vou poder coletar dinheiro. Muitos acharyas vão dizer isso. Se eu falar a verdade, eles vão me jogar fora dos países estrangeiros. Os atuais acharyas dizem isso. Então, a questão da pratista pessoal se tornou um fator predominante, e este é o problema. Mesmo que você acredite ou não, mas eu posso provar. Mesmo que você não acredite, não muda nada. Então, ontem eu disse, Uddhavaji Maharaj, ele diz que cada um dos sadhus que existem dizem coisas diferentes. Então, ele está falando de devoção pura. É muito interessante que até agora, nunca antes, Uddhava chamou Krishna de Swami, de Senhor. Ele sempre falava, tratava ele como um amigo, mas imediatamente Uddhava começa a chamá-lo de Swami. Então, agora uma diferença se manifesta. Ele sempre soube que Krishna era Deus, mas não era a ocasião para manifestar esta percepção. Uddhava não é um Raganuga Bhakta, mas ele tem muita Bhakti. Raganuga significa que devemos seguir os Brajavasis. Talvez um dia vocês consigam alcançar esse nível. Mas hoje,
So nice Vidimam Bhakta. Nós temos que caminhar no caminho de Vaidhi-marga, Suppose he is going to no caminho das realize regras. the glories of one Brajavasi, Vamos supor que alguém realize as glórias de um Brajavasi. then he can become Raganuga. Aí sim, uma pessoa pode se tornar Raganuga Bhakta. It can be so. That's why Bhaktivinoda Thakur wrote É por isso que Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu no Bhajanara Vidimam Rasa. Ratojane Sadhinota Ratnodane Ragmarge Kora. It's an automatic. Very important. Esse é um fator automático, Why Uddhav never porque o Uddhava antes nunca havia chamado Krishna de Swami called Krishna as Prabhu, ou Prabhu. as Swamin. Swamin. Actually Prabhu. Swamin significa Senhor. Actually the meaning of Swamin means O significado de Swamin é aquele que pode me proteger. Swami, I can speak Swami. That's why Eu we can posso speak Krishna as a Swami. dizer Krishna é Because he Swami. is the all Krishna é protector. o Senhor, Krishna é o Todo-Poderoso. Infinity one. Wherever but he can give protection. That's why Swamin, this word, É por isso que essa is palavra applicable Swamin for Krishna. Is the supreme está sendo authority. aplicada para Krishna, pois ele é a autoridade suprema, ele é o Senhor. Bhavato udahitam swamin bhakti yogo anapikshitaha nirasya sarvatoho swangam jeno tayyavishat manaha tayi avishat manaha. So you wanted to Então, give some indication. você quer nos dar uma indicação? Already you told something about bhakti yoga. Você já disse algo sobre Bhakti Yoga, So that diz we Uddhava can Krishna. concentrate our mind E agora nós unto your lotus feet. vamos concentrar nossa mente nos seus pés de lótus e nos absorver em seus pés de lótus. Não uma concentração interrompida, quebrada. Could you please Nós queremos all in detail? falar sobre isso em detalhes. Could you please speak in all in detail? I'm very much interested to hear. Eu estou muito interessado em escutar esses aspectos de Uddhava de maneira bem clara, I can leave all para que eu associations, possa deixar todas as associações negativas e que eu alcance no uma particular, plataforma neutra, no request, sem nothing. partidos, And sem I can pedidos, sem política. my mind unto Eu your lotus feet. quero concentrar a minha mente nos seus pés de lótus de maneira absorta, No interest, sem interesse algum. neutral. Eu quero me tornar neutro, He's your friend, you know. No. não pensando ele é Who is part? Who is meu who amigo is wife? e aquela é minha esposa, então eu vou dar vantagens para eles. Não, quem é amigo, quem é esposa? So, nirapekshana vaidya A alma dharma transcendental vaidya não That pensa is the- dessa maneira. That is the topmost siddhanta. Então este é o Siddhanta mais elevado nos Chaitanya Charitamrita. Even if you are leading your family Se life, você está suppose- deixando I sua know vida you familiar, are- eu sei que você não está fazendo isso. If you Eu are sei que going você to está na vida show some familiar. favor, Mas se você mostrar um favor elder son, you are going to ignore. diante do seu filho mais velho e ignorar os outros, Might become miserable. então a sua vida familiar se torna miserável. If you are not going to stand on neutral front, Se você não se mantém then you neutro, can find the present position, political field, então você vai deixar que política, que os interesses pessoais entrem. Isso tem acontecido nos esportes, na política, no governo, nas escolas. Todos estão contaminados com isso. okay, come. Se você quer falar a favor desse mecanismo, eles vão bater palma para você. E se você for dizer a verdade, eles vão te mandar embora. The great devotee Esse grande devoto is speaking about the absolute truth. He is estava not- falando sobre a he is verdade not in absoluta. favor. Panchapandava are not in, he is neutral person. He is a devotee. He is speaking, Maharaj, if you are not going to follow, it is injustice, not justice. Maharaj, mas seria uma injustiça He's going to kick him out. agir de maneira imperfeita. Mas Duryodhana fica bravo. He never speak lie. He's going to Eles speak. responderam, Duryodhana, mas ele nunca mentiu. He is speaking, it's absolute. Tudo o que ele diz é verdade. Por que você fica bravo? Your weakness, then you É sua fraqueza, a incapacidade de digerir a verdade, esse Harikata, pronunciado Vidujima, por Vidura.
Vidura not in favor of any party. Vidura não está torcendo por nenhum partido. Any pure devotee. Qualquer devoto puro. On a neutral front. First symptom. Esse é o primeiro sintoma. So, Bhagavan Então, and Uddhava speaking, so that Krishna I can e Uddhava all estão the conversando. association and feel disgusted. I can stand on a neutral platform and can concentrate my mind Então, eu unto devo concentrar a minha mente nos pés de lótus do Senhor de maneira absorta e concentrada. Bhagavan Krishna speaking, well, Krishna vai dizer, muito bem, isso é uma ótima proposta. Eu estou interessado because Bhakti nesta is my proposta, heart. porque Bhakti é o meu coração. Bhakti is my heart. I like it. So you Eu amo Bhakti. expressive interest is very good. But one point, Então, esse interesse por Bhakti é algo muito bom. I can link this Siddhanta with the Harikatha already I started. Mas eu posso conectar esse Siddhanta com o Harikatha que eu estava dando no começo. You know, harmony. Para você ver a harmonia do que é o conhecimento espiritual verdadeiro. Dharma, o Atma Dharma, Bhagavad Dharma. Dharma exemplificado por mim. Eu sou a personificação do Dharma. Krishna o Dharma devocional vem do Senhor Supremo. O Bhagavad Dharma vem de Bhagavan. Você não pode perder esta compreensão. Tudo é Achintya Beda Beda Tattva. Os devotos do Senhor Supremo devem ser colocados na mesma plataforma. Os devotos do Senhor Supremo devem estar sempre na mesma plataforma. Caso contrário, você não vai conseguir manter seu equilíbrio. Então, é a tua responsabilidade subir a este nível. Se você quiser manter um standard abaixo deste nível, é sua responsabilidade. Mas os Vaishnavas querem que você alcance a plataforma da perfeição para você poder fazer Bhakti. Portanto, Krishna diz, o que fazer? No curso do tempo, os meus ensinamentos já estavam aqui, mas eles se perderam. Quando o Bhagavad Dharma foi forçado a dizer, eu sempre me vi forçado a pronunciar a verdade da mesma maneira. O mesmo Siddhanta Vichar pronunciado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Mesmo que nunca tenhamos estudado Madhvacharya, Ramanujacharya, Vishnu Swami, eles falaram um Siddhanta muito lindo, mas nós não comparamos esse Siddhanta. Porém, como se fosse uma operação, alguém poderia dizer, você tem uma pedra dentro do seu rim. Não existe operação, você não pode ver, mas às vezes essas imperfeições do corpo ocorrem. Portanto, Prabhupada Bhaktisiddhanta é a única personalidade de toda a criação humana. Alguém que tenha falado de maneira tão clara e tão aberta nunca existiu. Se você conseguir entender a clareza e a maneira como ele fala, um dia você vai ficar impressionado com a exatidão da sua filosofia. Então, eu já me vi forçado a falar sobre isso. Se Srimati Radharani estivesse aqui conosco, que Siddhanta ela teria pronunciado? Ela teria pronunciado o mesmo Siddhanta que nós teríamos recebido do Prabhupada original, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. O mesmo. Radharani jamais faria um menor compromisso e nem Radharani.
Nem Bhaktivinoda Thakur poderia cometer qualquer tipo de compromisso com qualquer grupo que fosse antidevocional. Prabhupada diria, você quer ficar ou você quer ir? Mas nós não vamos fazer concessões. Nunca. Nunca eles fizeram concessões a um Siddhanta imperfeito. Então este é o caso. No curso do tempo, o tempo é definido como Mahakal nos Vedas. Einstein costumava explicar o que é o tempo. É algo difícil de explicar. Quando Einstein pensava sobre o tempo, ele enlouquecia. O que é o tempo? Finalmente ele disse, o tempo não é nada além de um movimento e o conceito de um objeto que pode se mover e por quanto tempo dentro desse espaço temporal. Esta filosofia está contida na cultura védica. Ela não existe fora da cultura védica. Como ele alcançou isso é surpreendente. Ele parece que lia o Gita. Só pode ser por isso, porque senão ele não teria conseguido, Einstein. Ele diz que a matéria é uma concentração de energia. Toda a matéria é uma concentração de energia. A matéria pode ser transformada de energia. A energia pode ser transformada em matéria. Quando eu li esta conclusão filosófica, eu fiquei muito surpreso, muito feliz. Meu Deus! A energia do Senhor Supremo se transforma na matéria. Então, a formação destes mundos materiais descrita por essa parte da ciência encaixa no Bhagavatam. E agora nós poderíamos voltar a 500 anos atrás, 2000 anos atrás. Como era o mundo? Nós podemos calcular e tentar compreender. Nós podemos tentar entender daqui a 50 anos como o mundo será. Porém, eles vão continuar sem entender o Senhor Supremo. Tanto os de 2000 anos atrás quanto os de 50 anos à frente. O Senhor vai ser para eles um tópico de especulação. Será que existe? Será que não existe? Mas nós estamos fazendo a adoração deste específico Senhor Supremo. Nós o conhecemos. Então, todas essas instruções se perderam, diz Krishna, por conta destas destruições, das pralayas, da decadência da matéria. E eu já disse que esse Bhagavata Dharma já foi pronunciado diante do Senhor Brahma, diz Krishna. Eu mesmo pronunciei este conhecimento diante do Brahma. Esse mesmo Dharma que está relacionado comigo, esse Dharma que sou eu mesmo, este Dharma secreto, eu já expliquei para o Senhor Brahma, diz Krishna. O Brahma, eu disse, mas tudo isso está perdido agora, diz Krishna. Este conhecimento se diluiu. Madatmaka significa unificação. O que o Bhagavatarma sou eu. Então Krishna usa essa palavra para dizer que esse Madatmaka significa que este conhecimento não é diferente do próprio Deus. Então Krishna vai dizer:
Sapta Brahma Sayo. Teno mane by him, I mean Brahma, then wanted to forward, I mean impart, Então, give this o knowledge Senhor to Brahma queria dar esse the conhecimento first son, Manu. para seu filho Manu, o primeiro Teno homem. Prattacha Putraya Manave Purvayayasa. After that, Então, Manu went to transfer depois disso, Manu transfere este conhecimento para diferentes rishis. Então, Maharaj está falando sim, o Brahma passou. Maharaj está dizendo que o Brahma passou para Manu e que Manu passou para seu filho e que houve uma sucessão discipular que veio do Senhor Brahma atravessando os reis santos, assim como está descrito no capítulo 4 do Bhagavad Gita. Mas no curso das eras, os semideuses também haviam alcançado esse mesmo conhecimento, mas esse mesmo conhecimento vai se perdendo através da entropia e da decadência material. Maharaj está dizendo que nos Himalaias, no lugar onde os Jakshas se manifestam, Gujakaha é um nome plural, e Manushaha. Então, os Jakshas são seres não humanos que habitam os Himalaias. Eles lutam com Dhruva Maharaj numa guerra descrita no Srimad Bhagavatam. Existem diferentes níveis e diferentes civilizações pelo cosmos. Essa civilização está nos Himalaias. King Devaha, King Naraha, Nagaha, Raksho, King Purushadayoho, Bahavas Tesham, Prakatayo, Rajaha, Shaktu, Tomo, Bhuvaha. All their sanskar is different. Então, os samskaras dessas diferentes civilizações são diferentes. Maharaj está falando dos Rakshasas, dos Nagas, então o que nós conheceríamos como os vampiros, os reptilianos. Todos eles absorvem este conhecimento de acordo com as suas naturezas. De acordo com a natureza dessas diferentes civilizações, eles estão já categorizados e eles vão absorver o conhecimento védico de acordo com a própria perspectiva. Então, de acordo com a natureza, da forma em que a Jivatma nasce, às vezes ela nasce como um semideus, às vezes ela nasce como um demônio, ou como um zumbi, ou o que quer que seja. Então, de acordo com essas diferentes naturezas, diferentes civilizações, com os diferentes samskaras e naturezas, as civilizações expressam suas diferentes opiniões de acordo em relação ao conhecimento, o conhecimento espiritual, e assim o conhecimento original é distorcido através da natureza dos seres. E é por isso que nós precisamos ser protegidos pelo Senhor Supremo. Caso contrário, tudo se perde. Não é uma questão de política, de emoções, de partido. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, a emoção não é devoção, a emoção faz parte da ilusão.
Você não será promovido através das suas emoções, mas pela devoção, sim, você avança espiritualmente. A emoção não é devoção. A emoção lhe dá desilusão, mas a devoção lhe dá promoção espiritual. Então, a emoção não é devoção. A emoção nos dá uma desilusão, enquanto a devoção nos dá uma promoção espiritual, uma evolução espiritual. A devoção nos dá uma promoção, uma evolução. Assim, elas são diferentes. A devoção nos dá evolução. Então, Maharaj agora está falando que os Rakshasas têm seus reis, seus líderes, os demônios também. E cada um vai falar de maneira diferente sobre o conhecimento espiritual. Cada um vai dar a sua versão, o seu blá blá blá. Eles vão distorcer o conhecimento original. Assim como os homens também. Então não existe uma razão pela qual os meus ensinamentos não fluiriam intactos, mas esta é a razão. As diferentes percepções, os interesses, os samskaras das diferentes civilizações deformam o conhecimento original em diferentes filosofias. Então Maharaj agora está fazendo uma metáfora sobre depositar o dinheiro. Se você me faz uma doação e eu repouso, e eu não tenho interesse, você não tem interesses pessoais, nós podemos usar esse dinheiro para o Haribhajana. Por que haveriam hostilidades e brigas? Há hostilidade e briga porque há diferentes naturezas e as pessoas têm interesses diferentes. E isso deforma a sociedade, assim como o Siddhanta Vichara é deformado por interesses diferentes. Então, diferente dos devotos que se manifestam junto com Chaitanya Mahaprabhu, pois eles têm o mesmo objetivo, o interesse de Gauranga Mahaprabhu. Todos queriam satisfazê-lo, por isso que ali havia só harmonia e não a desarmonia e o decaimento do conhecimento. Eu não preciso de guirlandas, eu não preciso de doação. Eu preciso que você reconheça o que eu estou dizendo como verdade. Eu não quero guirlanda, eu não quero dinheiro, eu não quero um trono. Eu nunca quis virar guru, prometo para vocês. Ele é um homem pobre fazendo algo, isso vocês podem dizer de mim. Não precisam me dar mais do que isso. Nem isso vocês precisam dizer. O problema é que as pessoas não estão agindo dessa maneira. Eles não querem proteger o Siddhanta à custa da própria pobreza. Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava contar uma história que eu amava muito. Qual era essa história? Os reis, eles observam tudo através dos ouvidos. Os reis são informados pelo que acontece no reino, pelos lábios dos seus espiões. Portanto, eles enxergam tudo através dos ouvidos. Então, eles vão decidir de acordo com aquilo que eles estão entendendo. Então, os sábios enxergam, os reis ouvem, os animais cheiram. E através do olfato eles sabem que dali 1 quilômetro o tigre sabe que tem um homem lá. O cachorro também. Os cachorros acham inclusive os cadáveres que foram assassinados. Eles levam os policiais até onde está o corpo do defunto que foi assassinado. E eles podem encontrar inclusive o assassino, se eles sentem o cheiro do assassino. E eles vão lá e capturam aquele assassino.
aquele bandido. E os idiotas, eles realizam tudo depois que as coisas foram destruídas. Ah, era assim, mas agora a minha vida acabou. Quando tudo acabou, os tolos caem em si. Ah, era verdade aquilo então. Eu tinha que viver dessa maneira. Dizia Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eu vou parar aqui. Eu não tenho mais tempo. Vocês estão sorrindo. Bom, não, vocês chegaram tarde e eu tenho que começar tarde. O que eu posso fazer?